Oi gente, eu sou a Flávia Goulart do blog All You Need Is Travel e nesse vídeo eu vou contar pra vocês o meu maior perrengue de viagem. Ele é um perrengue bem sério, mas eu gosto também sempre de dizer quando eu conto essa história aqui que ele nunca me desanimou a seguir viajando sozinha, porque eu sei que nós mulheres, a gente passa por uma vulnerabilidade maior que os homens viajando sozinha, mas nem por isso eu vou deixar de viajar sozinha. Eu sei que o mundo pode ser um pouquinho mais cruel para nós mulheres, mas a gente tem que seguir aí lutando. E eu aprendi muito também com esse perrengue, então eu gosto de passar também essas dicas para vocês. Antes de eu começar a contar esse perrengue, aproveita e já se inscreve nesse canal, porque agora nas semanas da quarentena eu vou fazer 2 vídeos por semana. Bom, gente, esse perrengue aconteceu na minha primeira viagem solo, que foi um mochilão que eu fiz de quase 3 meses pela Europa, quando eu tinha 22 anos, lá em 2008. E eu sei que esse perrengue aconteceu por falta de planejamento e conhecimento meu em relação à viagem. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô acostumada a falar que planejamento de viagem não é feito para engessar viagem nenhuma, ele serve para proteger a gente de perrengues. E eu tenho certeza que se eu tivesse a informação e se eu tivesse os recursos que a gente tem hoje, de Instagram, blogs, eu não teria passado por ele, porque ele só aconteceu porque eu não soube de uma informação que eu precisava. Então eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Nessa viagem, eu tinha que remarcar o meu voo da TAP de volta pro Brasil, mas eu não tava conseguindo e eu tive que ficar mais, acho que 20 dias na Europa, além do meu planejado, até por questões financeiras. E quando eu vi que eu teria que voltar pro Brasil depois do que eu estava programado, eu falei, bom, eu vou para uma região da Europa onde eu gaste menos. E foi aí que eu resolvi ir para o leste europeu. Aí eu acabei fazendo Praga, Budapeste, fui para Bulgária também. Quando eu cheguei na Bulgária, eu fiquei na capital, que é Sofia. E foi ótimo, tudo maravilhoso. E o meu outro plano para essa viagem seria conhecer a Croácia. E nessa época eu lembro que eu peguei o mapa, assim, no guia que eu tinha e falei, bom, eu vou pra Croácia de trem, porque nessa época eu tava com um passe de trem pela Europa, então daria pra eu economizar mais viajando de trem. Eu vi no mapa que a Sérvia ficava entre a Bulgária e a Croácia, ficava nesse caminho de trem. Então eu falei assim, bom, já que eu tô aqui, eu vou ter que ficar mais tempo aqui nessa parte do leste, eu vou conhecer, aproveito e conheço a Sérvia também. E foi assim que eu fiz, eu peguei um trem de Sofia para Belgrado. Da fronteira, que eu não lembro qual é o nome da cidade que fica na fronteira entre a Bulgária e a Sérvia, então da capital ali de Sofia até essa fronteira foram 2 horas de trem, eu tava lá de boas, né, com meus documentos, show. Quando chegou nessa fronteira, você sempre faz esse procedimento ali, os policiais costumam entrar no trem e solicitar o passaporte da galera para ver se tá todo mundo certinho. O problema é que a Sérvia nessa época, hoje não pede mais, mas nessa época pedia visto para os brasileiros. E eu não fazia ideia disso, gente. Porque eu estava viajando, eu tinha acho que quase 2 meses, eu estava viajando pela Europa toda e na Europa é aquilo, né? A gente circula livremente na grande parte dos países, então ninguém nunca tinha me pedido visto, nada. E eu já estava no leste europeu também há 1 semana e também ninguém tinha me pedido nada. Então eu nem me preocupei em ver se algum país que eu iria pedia visto. Que foi uma ingenuidade, falta de experiência. Mas acabei passando por isso. O policial pediu meu documento, ele pegou meu passaporte, aí começou a ligar lá no tal do rádio pra ver as informações e ficou um tempão. E a galera no trem já estava bolada comigo, porque, né, eu estava atrasando a viagem. Sério, ele ficou parado ali uns 40 minutos. E só comigo, acho que foi uns 20 minutos. E aí uma hora ele perguntou, senhora, onde que tá seu visto? E eu falei assim, visto? Eu gelei por dentro, né? Eu falei assim, visto? Não, eu vou tirar lá quando eu chegar, né? Eu mandei um caô. Eu vou tirar lá quando eu chegar. Ele, não, mas a senhora tá entrando na Sérvia agora, a senhora tem que ter o visto agora. Eu falei, mas eu não tenho. Aí ele começou a perguntar por que eu tava viajando sozinha, o que eu tava fazendo ali. Eu fiquei com um medo, assim, ele era meio mal encarado, não falava muito bem inglês e foi um momento um pouco complicado pra mim. Mas o que eu tinha que fazer? Eu não tinha o visto, ele falou, a senhora vai ter que descer e a gente vai deportar você de volta pra Bulgária quando vier um outro trem nessa direção. A gente vai te colocar lá dentro, você não vai precisar pagar a outra passagem, mas você não pode entrar na Sérvia. Agora você imagina, eu tinha 22 anos, era a minha primeira viagem sozinha. Nessa época não se falava de viagem solo, eu não via isso. Mas eu tava lá no meio do nada, entre a Sérvia e a Bulgária, que são países também que não são muito comuns pra gente, com um monte de homens policiais. Eles me levaram lá pra uma salinha, era tipo um prédio assim embaixo, e eu entrei. E aí eu fui pra sala lá com um deles, não sei se era delegado, sei lá o que era, ele começou a me fazer perguntas, ficaram com o meu passaporte, o que isso me deixou com medo, porque eu não tinha nem o meu documento ali, e eles me botaram numa outra sala lá sozinha, e eu fiquei meio assim, né, porra, um monte de homens,
tô sozinha aqui, não tinha internet no telefone pra avisar pra minha mãe, pra avisar pra ninguém, pra eu pesquisar meus próximos passos, nada. Eu só tinha meu guia. E aí eu tendo a sempre olhar com as coisas com positividade. Então eu falei, não vou me desesperar porque vai ser pior. Vou pegar meu guia, vou começar a pesquisar o que eu posso fazer. Se eu vou ter que voltar pra Bulgária agora, eu vou ver se tem lugar pra eu dormir lá, porque ainda tinha isso, eu odeio chegar nos lugares sem ter reserva. Acabou com os policiais, eles foram muito gentis comigo, me ofereceram café, acho que tinha uns biscoitos lá também. E eu fiquei lá, acho que umas 4 ou 5 horas, eu não me lembro ao certo, mas foi mais de 4 horas que eu fiquei lá, esperando vir um outro trem na direção contrária para poder voltar pra Bulgária. Beleza, passo 1, né, vencido. Falei, bom, esse perrengue já tá foda, mas graças a Deus é que chegou o trem. O policial me levou para dentro do trem para eu poder entrar de graça e tal, lá avisou pro motorista que eu não ia precisar ter bilhete. E esses trens do leste europeu, não sei se vocês já viajaram aqui, mas a grande maioria, até hoje, eles são meio velhos, porque o ano retrasado eu viajei pela Europa, ali pelo leste, e eles continuavam velhos. E eles não são iguais àqueles trens, tipo ônibus, né, com as fileirinhas seguidas assim de cadeiras. Eles são tipo com cabines, tem o corredorzinho principal e aí você tem portas para cabines. E dentro dessas cabines tem dois sofazinhos assim, um virados para o outro, cada um cabem 3 pessoas. E era exatamente assim o trem. Então eu entrei, eles fecham a porta da cabine e você fica lá. A cabine que estava vazia era que tinham 3 homens, meio mal encarados, mas beleza, né? Não tinha onde ficar, tava ali já com um policial meio tensa. Entrei, sentei, eu lembro que eu tava tão nervosa que meu mochilão, que tava pesado, tava com ele, eu tinha aquela minha mochila de ataque aqui na frente. Então eu sentei no coisa, eu nem tirei a minha mochila, eu fiquei com a mochila e a outra bolsa aqui. Eu não conseguia nem me mexer, eu ficava assim, ó. Ainda tinha umas 2 horas de viagem. E eu preocupada, porque eu não sabia se ia ter vaga no hostel, eu não podia gastar muito, porque eu ainda tinha tempo de viagem. Então eu tinha outras preocupações também na minha cabeça. Só que, né, gente, a vida é uma caixinha de surpresas. E o que aconteceu foi que esses 3 homens que estavam lá, um estava do meu lado e 2 estavam numa poltrona da frente, eles começaram eles não falavam inglês, eles falavam búlgaro, eu acho, né? Eu imagino que eles eram da Bulgária. E eles começaram a insinuar coisas, assim, pelos gestos, que eles queriam algo a mais comigo. O que tava do meu lado começou a me dar beijos, assim, na bochecha, e eu desesperada. E o da frente, eu lembro que ele fazia, tipo, um movimento, tipo assim, de dormir, que eu interpretei como, eu quero, né, dormir com você. E eles começaram a falar, hotel e tal. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei assim, gente, se eles me agarrarem aqui, eu não sei o que vai acontecer. Mas, no pior das situações, eu saio por essa porta gritando, vou lá, vou ver se acho outra cabine, alguma outra coisa. Só que a situação foi ficando mais complicada, porque teve uma hora que o trem fez uma parada e entrou um homem e foi abrindo as portas de cada cabine. E quando ele entrou na minha cabine, eu entendi que era o movimento. Porque como eu tava perto da porta, assim, era meio transparente uma parte, eu conseguia ver que ele tava indo nas outras cabines. Quando ele entrou na minha cabine, os 3 homens que estavam comigo, eles levantaram, pegaram a lâmpada, assim, que tinha, tiraram a tampa, assim, da lâmpada e tiraram os pacotes que tinham lá e deram pra esse cara e o cara deu dinheiro pra eles. Na hora eu falei, mano, tô ferrada. Porque eu estava lá sozinha, já estava desesperada por tudo que eu tinha passado antes. Já tinha minhas preocupações do que ia acontecer quando eu chegasse na Bulgária. Esses caras já estavam me assediando e agora eles estavam fazendo tráfico, sei lá o que era, que eram uns pacotinhos meio estranhos, gente. Pô, o cara entra, pega dinheiro, tu dá uns pacotes que estavam escondidos dentro da lâmpada, só pode ser alguma coisa errada. E como eu tinha visto esse cara passando em todas as cabines, eu falei, velho, ele conhece todo mundo aqui. Se eu sair gritando porque esses caras estão me assediando, ninguém vai me apoiar. Aí eu fiquei realmente muito desesperada, mas assim, eu tentei manter a calma que eu poderia nessa situação, porque eu não tinha o que eu fazer. Continuei lá tensa com a minha mochila e segui viagem. Eles continuaram fazendo de gracinhas, vinham me dar um beijo, eu afastava, mas eu também não queria ser muito violenta, porque eu estava com medo. E aí eu lembro que eu fui reconhecendo no caminho, com o passar dos minutos, que estava chegando na Sofia. E eu, graças a Deus, quero me livrar. Assim que parece o trem, eu vou sair correndo. E aí vocês acham que acabou? Não, acabou, meus amigos. Quando o trem parou, eu já saí correndo, direcionada pelo corredorzinho, pra sair correndo do trem. Um deles veio atrás de mim, e ele ficou atrás de mim até eu sair.
Quando eu saí do trem, que tem a plataforma, né, eu pulei pra sair, porque tem sempre aquele espaçozinho do vão da plataforma, eu pulei, ele puxou o meu mochilão, eu tava com ele nas costas, ele puxou meu mochilão, eu me desequilibrei, quase caí, mas eu consegui me equilibrar, saí correndo pela estação, ele veio correndo atrás de mim pela estação e ninguém fez nada. Uma menina correndo, um homem atrás dela, ninguém fez nada. Eu saí correndo desesperada, tentando despistar ele pelo caminho. Ele me seguia, uma hora eu consegui virar para um lugar, me escondi atrás de um negócio lá e ele não me achou. Graças a Deus eu fiquei ali um tempo, ele não me achou. Aí eu fiquei lá mais uma meia hora para ver se ele não ia aparecer. E aí depois eu saí porque eu estava desesperada também, porque eu tinha que arrumar um lugar para ficar. Conclusão, graças a Deus eu consegui me livrar dele, não deu em nada, né, porque... Quer dizer, não deu em nada não, porque eu passei o assédio, né. Ele encostou em mim, me beijou, mas assim, graças a Deus não passou disso. E aí eu ainda tive que... Eu lembro que fui pros telefones que eu tinha um cartão nessa época pra ligar, liguei pros hostels, estavam todos lotados. Aí uma hora eu falei, cara, eu vou ter que gastar dinheiro com o hotel, não tenho o que fazer. Peguei um táxi também, porque eu não tinha condições de procurar no transporte público nesse momento. Peguei um táxi, pedi pra ele me parando em hotéis mais baratos pra ver se tinha vaga. E aí finalmente eu consegui, era tipo uma pensão assim, bem simples, que tinha o quarto privado. E acabou que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, ficar no quarto privado, porque eu estava muito mal emocionalmente. Eu lembro que eu cheguei no quarto, tomei banho, comecei a chorar copiosamente, porque eu estava muito mal, tinha sido uma carga emocional muito grande que eu tinha sofrido. E aí eu dormi bem, assim, sabe aquele sono que você chora tanto que você apaga? E aquilo me relaxou. No dia seguinte, eu tinha que ir para a estação de trem, pegar meu trem para a Croácia. Só que eu já tinha visto que não ia dar pra ir pela Sérvia, então eu teria que pegar um trem primeiro até Budapeste e depois ir pra Croácia. E era um trem de 30 horas. Mas deu tudo certo, graças a Deus nesse trem eram cabines individuais com cama, então assim, eu fiquei me sentindo mais segura. E nessa viagem de 30 horas eu fiquei pensando muito no que eu tinha passado, e eu prometi pra mim mesma que eu não ia deixar tudo que eu tinha vivenciado naquela viagem ser estragado por aquele momento por conta de pessoas ruins. E também eu não ia deixar isso atrapalhar o futuro da minha viagem, porque eu tinha ainda umas 3 semanas pela frente. E foi assim que eu fiz, gente. Eu não deixei que isso atrapalhasse a minha vida de viagens, nem aquela viagem momentânea. Os próximos dias foram maravilhosos. Eu conheci gente incrível, não passei por mais nenhum perrengue. E graças a Deus, assim, nunca passei por isso de novo em nenhuma das minhas viagens. Tiveram alguns pontinhos ali, porque nós mulheres sabemos o que pode acontecer de vez em quando, mas nada grave assim a esse ponto. Então, eu gosto de contar essa história porque para mostrar para vocês que é uma superação mesmo, sabe? Que apesar de eu ter passado por isso, eu não deixei que a minha vontade, meu amor pelas viagens solo morresse. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de ouvir esse perrengue, né? Eu gosto muito de compartilhar com vocês as minhas histórias ao longo dessas viagens aí que eu já fiz. E é isso, daqui a uns dias a gente tem outro vídeo novo aqui, onde eu vou contar pra vocês os romances, histórias engraçadas da minha viagem. Enquanto isso, a gente vai se vendo lá no Instagram. Um beijo!